Fala galera, beleza? Aqui é o AXL e vamos com tudo para mais um vídeo. Hoje falando sobre ele, o Rogério Ceni, o mito, o mestre, o professor, o técnico do São Paulo. Mas antes curta, comenta, compartilhe, bota o sininho, cara, bota o sininho para dar essa moral, para receber notificação dos próximos vídeos. E começando falando do retrospecto do Rogério. O Rogério que nessa passagem, né? Ele tem 16 jogos, estou aqui com a minha colinha, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, um total de 39,6% de aproveitamento. É um aproveitamento bem ruim, mas a gente vai dissecar um pouquinho dessa passagem do Rogério, né, pelo São Paulo, e vamos no final concluir quem está certo, a imprensa que está o crucificando ou um lado da torcida, como a torcida independente do São Paulo, torcida organizada, que está protestando a favor do Rogério Ceni e contra os jogadores. O Rogério Ceni que chegou no ano passado, né, em 2021, do meio para o final do Campeonato Brasileiro, após a saída do Hernan Crespo, com o objetivo de livrar de vez o São Paulo da assombração do rebaixamento. É verdade que o São Paulo estava fora da zona de rebaixamento, sim, mas tinha um risco, e era um risco considerável, visto que o time do São Paulo do ano de 2021 dá vontade de chorar, de tão ruim que era, dá vontade de chorar. Mas ele foi lá, assumiu essa bucha e conseguiu o resultado, livrou o São Paulo do rebaixamento, com jogos ruins, com desempenho ruim, né? Quem não vai se lembrar do 4-0 do Flamengo em pleno Morumbi? O Flamengo do Renato Gaúcho, quem já não era aquele Flamengo do início que saía batendo em todo mundo, como até bateu no São Paulo, né? 5-1 no Maracanã, mas era um Flamengo mais ou menos inconstante, né? E o São Paulo foi lá perder de 4-0, né? Em casa, expulsão do Caleri e tal, e conseguiu o objetivo e chegou nesse ano 2022 um pouco pressionado porque o desempenho realmente foi mais ou menos, foi bem medíocre, né? E chegou em 2022, iniciou o Paulistão contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro. O São Paulo foi lá e perdeu para o Guarani na estreia do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, dissecando um pouquinho, né? Vou dissecar um pouquinho esses jogos, né? O jogo do Guarani e os subsequentes, né? O jogo contra o Guarani, o São Paulo no primeiro tempo pouco criou quase nada. Lembro de um chute do Gabriel Sara e só. E aí numa saída de bola errada do Alisson, sim, ele mesmo, das piores contratações da temporada, foi lá, saiu errado, Lucano Break recuperou e fez um golaço. Aí no segundo tempo o Guarani ainda ampliou a vantagem com gol de falta, e aí falta não tem o que fazer. E o São Paulo diminuiu o final do jogo com um cruzamento do Patrick e o gol do Caleri. Segundo jogo foi lá no Morumbi, e o São Paulo apenas empatou em 0-0 com o Ituano. O Ituano que teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, aos 20 minutos do primeiro tempo, com pênalti, né? A bola bateu no Gabriel Sara, na mão do Gabriel Sara. E o nosso querido João Vitor, né? João Vitor foi lá, bateu o pênalti. E o Jandrei, estreando naquele jogo, pegou o pênalti, né? No canto esquerdo do Jandrei, ele foi lá e pegou, né? Ele estava substituindo o Volpi. E o São Paulo pouco criou também no jogo. Criou um pouco mais do que no jogo contra o Guarani, mas nada expressivo. E o próprio Ituano, ao final do jogo, teve uma chance, né, de contra-ataque aos acréscimos do segundo tempo e não conseguiu converter em gol, porque o Jandrei também fez uma boa defesa, mostrando que pelo menos o São Paulo tem um goleiro reserva bom, né? E foi pro terceiro jogo. Esse jogo, talvez o melhor jogo de se assistir até agora do Campeonato Paulista, né? Um 4-3 pro Red Bull lá em Bragança Paulista. E eu vou dissecar bastante esse jogo, né? Principalmente, né? Vou dissecar os 4 gols do Red Bull, para mostrar mais um pouquinho qual vai ser a minha conclusão da questão do Rogério Ceni, se é culpa dele ou se não é. Vamos lá. O jogo foi lá em Bragança Paulista, né? E no primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Red Bull, foi o quê? Saída errada. São Paulo tentou sair jogando, o Volpi deu passe pro Miranda, o experiente Miranda, que foi tentar sair com a bola e não conseguiu. Acabou perdendo ela pro Arthur, que foi lá, carregou e só teve o trabalho de bater pro gol praticamente. Recuperou com tranquilidade do Miranda e bateu pro gol e fez. Ou seja, falha individual do Miranda. No segundo gol, foi um gol de questão de organização.
o time todo do São Paulo estava mais voltado para a esquerda, né, do campo defensivo. O jogador do Bragantino deu um passe para o meio, para o outro ajeitar a bola de cabeça para Alejandro fazer o gol. Ou seja, aí sim foi uma questão de organização, questão de treinamento e tática do Rogério Ceni. No terceiro gol foi aquele gol que a gente tem visto muito no futebol, muito. Questão da marcação, que você sabe qual é a marcação, aquela marcação à distância, né, que tem um nome aí, mas eu não posso falar que senão é capaz do YouTube fazer alguma coisa com o meu vídeo. Mas você sabe qual é a marcação, aquela marcação à distância, né, tá ligado? E o jogador foi lá e meteu um golaço meio que de fora da área. Acho que foi de fora da área, sim, pelo que eu me lembro. Foi o Johan, né, que chegou agora no Red Bull vindo do Atlético Mineiro. E o quarto gol, meu amigo, o quarto gol foi um cruzamento que o Miranda ficou só olhando e o nosso querido Gabriel Novaes chegou ali na frente do Miranda, que só olhou e fez o gol. Ou seja, erro individual. E a minha questão, após esses 3 jogos do Campeonato Paulista, né, do São Paulo, é a seguinte: o São Paulo, e é a mesma do ano passado, basicamente. O Rogério Ceni tem erros? Tem erros. Às vezes o Rogério Ceni, nessa mentalidade, ele é um cara muito estudioso, muito inteligente, muito pra frente. Só que ele quer inovar muito e com muita rapidez. Ele quer mudar as coisas com muita rapidez e tem que dar uma acalmada, tá ligado? Tem que dar uma acalmada nas invenções. Tem que ir aos poucos, e aos poucos você vai conseguindo. Muda uma coisa aqui, fica um tempo, vai focando nessa questão, vai evoluindo aqui, aí depois vem com outra coisa. Mas monta um time, uma base, uma tática base, pra, entendeu? Pra ir depois ir mudando algumas coisas mais à frente. Porque o time de São Paulo não é bom. E aí que eu vou entrar nessa questão. A questão é que o time de São Paulo não é bom. O time de São Paulo do ano passado era terrível, é horroroso. Não caiu. O Rogério conseguiu fazer com que o time não caísse. E agora fez algumas contratações, né? Patrick, Nicão, Alisson. Mas ainda é pouco, o time de São Paulo é muito fraco ainda, muito fraco. E o torcedor São Paulo não vai sofrer. E qual é a minha conclusão? O Rogério tem erros? Tem. Mas para mim a principal culpada é essa diretoria e as anteriores que acabaram com o São Paulo. O São Paulo tá com um time ruim, contratou, na minha opinião, médio, fez boa contratação como o Nicão, na minha visão é uma boa contratação, mas contratou outra que não dá para entender para mim, que é o Alisson. E que até fez gol contra o Red Bull Bragantino, mas pra mim não vai dar certo na temporada. E a questão é o seguinte: com esse time, você pode botar qualquer um ali pra treinar. Não vai render muito além do que rende, não. Não vai render muito além. Tanto que o Crespo é um ótimo treinador, reconhecidamente bom treinador, apesar de ser novo como treinador. Mas você vê que, pô, cara, você bota o Hernan Crespo, bota o Rogério Ceni, pô, Campeão Brasileiro 2020, né? Você pode botar qualquer um ali que não vai, se conseguir alguma coisa, não conseguir nada muito além disso. Então, meu amigo, pelo menos deixa o Rogério ali, que conhece o elenco, sabe das dificuldades do elenco, entendeu? Mantém ele ali, dá liberdade pra ele fazer algumas coisas, mas também chega pra ele e fala assim: pô, Rogério, vamos tentar dar uma segurada nas inovações, você quer mudar muito, vamos tentar dar uma, entendeu? Sei que você é bom, que você consegue, que você é inventivo, que você tem potencial. Mas agora a gente precisa, pô, e quem deve fazer isso é o Muricy Ramalho, que faz parte do time. Ele, quando treinava o São Paulo, na época do tricampeonato, ele tinha um time muito base, entendeu? Ele não fazia grandes invenções, ele não mudava muita coisa. Muitas vezes o São Paulo era um time retranqueiro, entendeu? E às vezes falta isso pro Rogério, falta, às vezes, pô, chegar e vamos dar uma cessada, vamos dar uma acalmada, não vamos fazer muitas mudanças. Vamos tentar evoluir o time assim, pega uma base, bota e tentar evoluir essa base, entendeu? A base que eu tô dizendo, a base de time, não base de categoria de base, né? E é isso que falta ao Rogério, e eu acho que o Muricy tem que fazer isso, tem que chegar no Rogério, vamos dar uma, entendeu? Vamos dar uma seguradinha. Mas é isso, basicamente é isso. Eu acredito que o Rogério Ceni tem que ser criticado? Tem que ser criticado. Mas demitido, pensar em demissão agora é um erro. Ainda mais que, pô,
3 jogos na temporada. Vai contratar quem? Não tem ninguém no mercado que chega pro São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro para contratar grandes treinadores. Lá de fora, tipo o Jorge Jesus. Aqui no Brasil, tipo o Renato Gaúcho, não tem dinheiro. Então, mantém o Rogério. Mantém o Rogério. E eu fico nessa com o lado da torcida que tá definindo o Rogério. Porque com esse time, meu amigo, você pode botar, Guardiola. Não vai conseguir ir muito longe, não. Você pode ter certeza disso. É um time muito fraco, muito capenga. O elenco, então, nem se fala. É por isso que eu acredito que o Rogério deve sim permanecer no São Paulo Futebol Club. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E valeu! Bora São Paulo!